Olá, meu querido irmão, glória a Deus pela sua vida. Estou muito feliz de poder compartilhar com você a palavra de Deus nesse momento. E o assunto de hoje é a salvação. O que nós precisamos fazer para sermos salvos? O que a Bíblia fala sobre salvação? Você vai saber hoje os principais textos e ideias da palavra de Deus sobre a salvação, ok? Mas antes, nós vamos passar o número de WhatsApp para você que quer manter contato comigo, além desse vídeo, então você ter condições, de fazer isso. É 61 998 65 9123. Agora nós vamos orar pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para a gente entender esse assunto, ok? Vamos orar. Senhor Deus, nos ilumina com a Tua palavra nesse momento, nos faz compreender a salvação. Nos salva nesse momento, Senhor. Eu peço que essa mensagem alcance o coração de todos que querem receber a Tua salvação nesse tempo do fim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Aqui em Romanos, nós vamos ver muitas coisas interessantes sobre a salvação. A verdade da salvação está declarada aqui em Romanos, capítulo 3. Vamos ler do verso 21 até o verso 24, depois nós vamos pular para o 28, para a gente ver o que Paulo fala sobre o assunto da salvação. Vamos lá? Verso 21. Mas agora sem lei, vou ler de novo, mas agora sem lei, ok? No passado tudo bem, mas agora sem lei. Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Poxa, então parece aqui com esses textos que Paulo aboliu a lei. Que antes tudo bem, mas agora não precisa mais guardar a lei. Essa foi a solução de Deus para o pecado? Será? Se fosse essa a solução de Deus para o pecado, por que Jesus teve que vir aqui e morrer então? Era só ele ter cancelado a lei lá do céu, não precisava ter vindo aqui morrer, não é? Entendeu? Então não faz sentido, a gente entender dessa forma. Por isso que 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que Paulo falou coisas difíceis de entender sobre a salvação, que os indoutos inconstantes torcem, como torce as demais escrituras para a sua própria perdição. Então, Satanás está usando os textos de Paulo hoje, nas religiões, nas igrejas, para dizer que a lei foi anulada, que ela foi abolida. Será que isso é verdade? Será que esses textos aqui anulam a lei de Deus? Vamos ver no verso 31, que é o último verso do capítulo, para ver a conclusão de Paulo sobre tudo aquilo que ele disse no capítulo. Vamos ver. Vamos perguntar para Paulo. Paulo, você está anulando a lei de Deus aqui? Vamos ver, verso 31. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei, nós estabelecemos a lei, ok? Então, Paulo não está anulando a lei aqui em Romanos 3. Tudo que ele escreveu no capítulo chega a uma conclusão, que a lei não salva, ok? Você não é salvo pela lei. É isso que o verso 28, é isso que o verso 21 está falando, é sem lei. A salvação é sem lei nesse sentido. Ela não pode te salvar, porque você é pecador, você é imperfeito, você não consegue guardar a lei perfeitamente, entendeu? Por isso que a salvação não pode estar na lei. Por isso que Jesus teve que vir aqui, teve que morrer, teve que ensinar para você, teve que dar o exemplo. E aí, através da fé em Jesus, a lei é estabelecida em você, você recebe a lei.
Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo quer mostrar que os fariseus não são capazes de guardar a lei. O povo de Israel não é capaz de guardar a lei sozinho. Eles precisam de Cristo, eles precisam da fé em Jesus. Que os fariseus e os israelitas não queriam, os judeus não queriam aceitar Jesus, né? Eles não tinham fé em Jesus. E Paulo está querendo deixar claro para eles que sem Jesus é impossível guardar a lei. Mas Paulo disse que a gente precisa da lei, porque ele fala que a lei é confirmada, né? Para você entender um pouquinho melhor isso, você vai uma página antes aí, ó, no capítulo 2, no verso 13. Aí você vai entender o que eu estou querendo te dizer. E o que Paulo também quis dizer. 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Quem então que é justo diante de Deus? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, somente aqueles que praticam a lei perfeitamente vão ser salvos, vão ser justificados. Interessante, né? Então, você precisa da lei para se salvar, mas você não é salvo pela lei. Você recebe a lei através da fé em Cristo Jesus, ok? Tendo a fé em Cristo Jesus, você tem a lei. O segredo para ter a lei é ter a fé em Cristo Jesus. Mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador, você consegue a lei de Deus através da fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas o que é essa fé, então? Como é que eu posso tomar posse dessa fé? Para você entender o que é a fé, você precisa ir no João. Agora você vai lá no João, um pouquinho antes aí de Romanos, você vai achar o que João escreveu, né? Lá em João capítulo 1, você vai ver o seguinte, no verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em algumas traduções você também vai achar o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse verso está falando de quem? No verso 14 você vê de quem que está falando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você vai ver aqui nos textos anteriores que não é João. Está falando de Jesus Cristo, né? Que no verso 18 fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Então Jesus, ele revela o Pai. Ele revela a lei do Pai. Essa lei dos 10 mandamentos, ela vem do Pai, né? Então, para a gente que é imperfeito guardar essa lei, é impossível. Mas Jesus é perfeito. Então, ele pode revelar para a gente, ele pode ensinar para a gente como guardar a lei. Entendeu? Por isso que nós precisamos da fé em Jesus para obedecer a lei. Aí nós vamos conseguir. Tem muita gente... antes de eu falar o que eu ia falar agora, eu vou ler também com você Romanos capítulo 1. Para você entender um pouquinho melhor o que é a fé em Jesus. Você viu que Jesus é a palavra, né? E como que essa palavra, como que Jesus pode te salvar? Né? Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Entendeu? Então Jesus é a palavra. E a palavra, essa que está aqui na minha mão, ó, é uma parte da palavra, né? Não tem só isso aqui, mas é uma parte. Essa palavra aqui, ela mostra para a gente o caminho. Nós somos cegos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos cegos. Nós estamos perdidos no mundo. A cegueira é o pecado, né? Estamos em trevas. E aí Jesus, a luz, ilumina. E agora a gente pode ver. Aí a gente vê onde tem buraco, onde não tem, aonde que tem que virar para a esquerda, para a direita, entendeu? E assim nós vamos conseguir desviar do pecado. Nós vamos conseguir vencer o pecado. Nós não vamos conseguir tirar o pecado de nós, mas nós vamos conseguir vencer o pecado, ok? Através, então, da verdade. Porque Cristo não está, né, com a gente. Ele não está aí com você agora nem comigo. Ele tem que fazer a sua salvação e a minha através
da palavra, né? O Espírito Santo ouve o que Jesus tem para falar e ele traz aqui na terra para um profeta, através de sonhos e visões, a vontade de Deus, como que você tem que guardar os 10 mandamentos naquele momento que você está vivendo, naquela situação, né? E aí você vai conseguir, obedecendo essa voz de Jesus, essa revelação, você vai conseguir guardar a lei, ok? Então, ao longo da história, Deus foi revelando para tornar possível a observância dos mandamentos. Ele passou essa ideia, né, para Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele passou para Moisés revelações para tirar o povo de Deus do Egito. Tem um pelinho aqui que está me incomodando. Peraí. Então ele passou essas informações para Moisés. O povo estava escravo lá no Egito, né? Não estava conseguindo mais guardar a lei. Aí Deus chama Moisés e através do Espírito Santo começa a revelar para Moisés como que o povo pode sair do Egito, como que o povo pode guardar a lei. E aí Deus então revela para Moisés um caminho de obediência à lei, ok? E isso é feito sempre que o povo de Deus precisa. Por isso que ele não deu tudo de uma vez. Ele foi revelando. À medida que vem um engano de Satanás, diferente daquilo que está revelado, então existe a necessidade de Deus mandar através do Espírito Santo mais luz para que a gente continue podendo guardar a lei, para a gente continuar salvo. Porque para estar salvo não é só ouvir a lei, tem que guardar a lei perfeitamente. Romanos capítulo 2, verso 13. Entendeu? Então Jesus, ele sabe levar você para a lei. Ele sabe as dicas e ele vai dando essas dicas para os profetas, e por isso que você tem que ficar na profecia. A Bíblia fala assim, ó: a lei é o testemunho. Se não andar de acordo com a lei e o testemunho, jamais verão a alva. Então você vai morrer, você vai perecer. E também tem outro texto que diz: o meu povo sem profecia se corrompe. Então a gente precisa sempre do profeta de Deus. Por isso que ao longo aqui dos tempos, né, Deus foi enviando profetas. Ele via que o povo se desviava, ele via que Satanás mandava um engano diferente, ele mandava um profeta: opa, vem aqui, ó. Vocês estão desviando da lei, vocês têm que voltar para a lei de Deus. E Deus foi revelando, né, a sua fé. E o povo que vive no tempo do fim, depois dos apóstolos, teve mais profeta? Tem mais profeta? Sim. Apocalipse capítulo 14, verso 12, fala que o povo de Deus no tempo do fim tem também o espírito de profecia. Eles precisam de um profeta para iluminar, porque passou muito tempo, né, muitos anos sem profeta na terra, sem revelação especial. Então, a mentira, o engano de Satanás aumentou na terra. Então, Deus também precisava enviar uma mensagem para fazer com que o povo dele obedecesse a sua lei, para tornar isso possível no tempo do fim. Então, Jesus, ele entrou no lugar santíssimo. Lá no céu tem um santuário, né? Tem o pátio, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo. E a partir desse momento que ele entra no lugar santíssimo, ele está fazendo uma obra de purificação na terra, preparando um povo para vencer Satanás com todos os seus enganos. Todos os enganos de Satanás vão ser vencidos por esse povo, se eles aceitarem a revelação de Jesus do lugar santíssimo. E aqui no Apocalipse, ó, capítulo 14, verso 12, diz assim, ó: é a terceira mensagem angélica que vai ser proclamada ao mundo, e ela diz o seguinte, 14, verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, você viu? O que eu falei para você ao longo desse estudo está aqui no Apocalipse também. O povo de Deus no tempo do fim, o povo de Deus no Apocalipse, é o povo que guarda os mandamentos de Deus através da fé em Jesus. Essa verdade está revelada em toda a Bíblia, inclusive no Apocalipse, também para o povo de Deus no tempo do fim. Ok? Deixa eu só chegar aqui para cá,
porque esse barulhinho dessa porta está me incomodando, né? Deixa ela fechar lá. Então agora a gente vai poder... Esse é um assunto muito importante, né? Então nada pode tirar a nossa concentração. O inimigo não quer que você saiba esse assunto, né? Mas você precisa saber, você precisa se salvar. Nós estamos numa guerra. Imagina você, mísseis sendo jogados, bombas explodindo perto de você, pessoas morrendo e você ali no meio. Você vai conseguir ter paz? Difícil, né? Nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo em meio aos demônios, né? As tentações, as ciladas do inimigo, aos enganos, a influência que ele tem na vida das pessoas, nas redes sociais também. Então, estamos sendo bombardeados por Satanás, mas tem um jeito de vencer. O povo de Deus no tempo do fim, eles têm a fé em Jesus, uma mensagem poderosa que foi enviada no lugar santíssimo. É a única mensagem de Deus revelada do lugar santíssimo. Ela é muito especial. Você precisa entender e saber qual é essa mensagem. Como que a gente pode entender essa salvação de Deus para o tempo do fim? Nós somos salvos pela fé em Jesus. E Jesus entrou no lugar santíssimo e passou uma fé, passou uma palavra para a gente, né? Para a gente poder obedecer. Então a gente precisa ter fé nessa palavra. É assim que a gente vai se salvar no tempo do fim. Ok? É assim que a gente vai conseguir guardar os mandamentos de Deus perfeitamente no tempo do fim. E no Apocalipse capítulo 12, verso 17, também fala sobre o significado dessa fé em Jesus. Ó. Se você não entendeu ainda, você vai entender agora. Que a fé em Jesus é a palavra de Deus obedecida. Está aqui, ó, 17, capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá vendo? Então aqui já mudou um pouquinho para você entender. A Bíblia é um quebra-cabeça, né? Você tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você precisa juntar as peças do quebra-cabeça. Lá no capítulo 14, verso 12, falou que o povo de Deus guardava a lei através dos mandamentos. Opa, confundi aqui. Que o povo de Deus guardava a lei, os 10 mandamentos, através da fé em Jesus. E agora aqui, no capítulo 12, verso 17, está interpretando para você o que é a fé em Jesus. A fé em Jesus, né, é o testemunho de Jesus. Porque aqui está dizendo que o povo de Deus no tempo do fim, o restante da descendência do povo de Deus, eles guardam os mandamentos de Deus através, agora não da fé, mas através do testemunho de Jesus, ok? E o que é o testemunho de Jesus? É a palavra, né? E como que é dada essa palavra? Através de quem? Apocalipse agora 19, verso 10, você vai entender mais o que é a fé em Jesus, o que é o testemunho de Jesus. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Tá vendo? Os filhos de Deus mantêm o testemunho de Jesus. Eles obedecem o testemunho de Deus para receber de Jesus, para receber a lei, para ser salvo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o espírito da profecia, ok? Então você tem aqui no Apocalipse que você pode guardar a lei de Deus através da fé em Jesus, que é o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. O Espírito Santo traz essa profecia para o profeta. E o profeta proclama, revela isso para você. Igual eu estou fazendo agora. Eu estou salvando você através dessas palavras. Não sou eu que salvo. Mas essas palavras que eu estou pregando salvam você, entendeu? Você precisa, então, saber que o povo de Deus no tempo do fim, eles receberam o dom profético. Eles receberam essa revelação especial do lugar santíssimo, através de Ellen White. Ellen White, ela foi escolhida por Deus para receber sonhos e visões a partir de 1844, mostrando então para o povo de Deus no tempo do fim todas essas mensagens que Jesus queria revelar
para a sua igreja no tempo do fim, ok? Então você precisa estudar Ellen White. Tá muito fácil porque você hoje tem internet. Você pode, aí qualquer pessoa pode entrar no Google e colocar lá Ellen White, livros. Tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Tem 2 aplicativos aqui no Brasil, né, que você pode baixar. Um que é vermelhinho, que não está funcionando tão bem, e um azulzinho. Esse azulzinho eu tenho no meu celular, funciona perfeitamente. Você precisa baixar urgentemente ele no seu celular. Lá tem a pesquisa por busca, que você pode ver na lupinha lá, colocando a palavra, por exemplo, salvação, você vai ter todos os textos sobre salvação. E assim que eu consegui entender esse assunto, eu pesquisei tudo que tinha em Ellen White, tudo que tinha na Bíblia, e lá inclusive tem também a Bíblia, né? E aí você vai poder colocar na lupinha lá, salvação. Você vai poder fazer o que eu fiz, todo o estudo completo. Você vai poder ler todos os textos sobre salvação e você vai entender isso que eu também entendi. Através do espírito de profecia, né? Dos testemunhos dados a Ellen White para o povo de Deus e através da Bíblia. A Bíblia são os profetas do cânon, né? Esses aqui são os reconhecidos por todos. Todas as igrejas reconhecem, todas as igrejas cristãs, né, reconhecem esses profetas. Então isso aqui é a base, né? Por isso que Ellen White falou que ela é a luz menor. Ela é aprovada, apoiada pela Bíblia. A Bíblia são vários profetas, já foi confirmado, provado de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso aqui é a base para você acreditar em Ellen White. É a base, ela é uma luz menor, no sentido de que essa é a luz maior de confirmar o que ela disse, ok? Mas no sentido de explicação, de entendimento, Ellen White, quando você começar a estudar Ellen White, você vai ver que esses escritos que Jesus mandou para Ellen White do lugar santíssimo, eles são ainda mais explicativos, ainda maiores do que o que está na Bíblia. Por quê? O que está na Bíblia foi escrito há mais de 2000 anos atrás, num outro contexto cultural, né? Tem muita coisa de engano de Satanás que mudou no tempo do fim. Por exemplo, no tempo de Jesus não tinha cigarro, bebida como nós temos hoje, né? Tinham coisas parecidas, mas não era tão não era tão aprimoradas como são hoje, né? Hoje está mais fácil de alcançar isso. Tem drogas, né? Tem vários outros problemas. Tem coisas ruins na comida, né? Tem coisas ruins para se vestir. Então, Ellen White, ela é importante por quê? Porque ela é uma profeta atual. Jesus, ela recebeu essas revelações depois de 1844. Jesus viu a situação do povo de Deus no tempo do fim e ele começou a enviar todas as mensagens sobre como você tem que se vestir no tempo do fim, como você tem que orar, como você tem que pregar, como você tem que se alimentar, sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente sobre a salvação, que é o assunto de hoje. Você vai ver que tem muita informação ali nos escritos de Ellen White. Então, se você ainda não tem os livros de Ellen White, baixa esse aplicativo aí no seu celular, começa a estudar, você vai ficar maravilhado. Essa revelação de Deus é a mais especial, é a mais importante, é a última revelação, porque lá no santuário tem um pátio, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para purificar a igreja. Jesus entrou lá em 1844 para ele poder purificar o povo de Deus para receber a volta de Cristo. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter uma igreja unida, perfeita, obediente aos mandamentos, graças a essa mensagem de Deus que ele enviou do lugar santíssimo. Entendeu? Então, você precisa entender essa mensagem. Ela é a salvação de Deus para os filhos de Deus no tempo do fim. Entendeu? Então, isso é salvação. Então, tudo que você lê que Ellen White escreveu é salvação de Deus. Lá em Ellen White, você vai ver, por exemplo, que ela escreve até o tamanho da saia da mulher, o centímetro que tem que ter do chão a saia. Então, isso sobre a saia é salvação de Deus para o tempo do fim. Você vai ler lá que a partir de 1888, o povo de Deus foi chamado a sair das cidades e morar no campo, né? Por quê? Porque vai vir um decreto, né? Que vai obrigar todo mundo a receber a marca da besta e vai impedir as pessoas de comprar e vender.
Mas antes desse decreto, Deus enviaria um sinal, né? Ellen White fala que assim como lá em Jerusalém no ano 70 teve um sinal, o exército romano chegou antes do ano 70 para invadir, mas não invadiu. E aí, quando o exército recuou, o povo de Deus que estava dentro da cidade pôde fugir da cidade para os campos. Então agora no tempo do fim tem essa mesma situação. O povo de Deus que estava na cidade ainda, depois de 1888, que Blair tentou colocar no Congresso americano o decreto dominical, Ellen White falou que esse foi o sinal para o povo de Deus sair das cidades e morar em lugares isolados nas montanhas. Por isso que eu estou aqui morando num lugar isolado nas montanhas, entendeu? Então o plano de Deus é que você seja salvo, é que você viva os escritos inspirados de Ellen White, dados por Jesus do lugar santíssimo. Essa é a fé de Jesus para o tempo do fim, é a salvação de Jesus para o tempo do fim. Você precisa disso para se salvar. Então sai das cidades, vem para o campo, se alimenta de forma vegetariana, porque Deus não quer mais que a gente mate os animaizinhos, faça eles sofrerem mais, né? Eles já sofreram demais. O nosso corpo tem muitos anos de pecado, então chegou o momento da gente voltar para o Éden, para a alimentação que tinha lá no Jardim do Éden. Só colocando, é claro, as verduras, né? As ervas que Deus permitiu depois do pecado. Eu não sei se você sabia, mas o povo de Deus ficou sem comer carne, mesmo depois da transgressão de Adão e Eva, mesmo depois que eles saíram no Jardim do Éden. Só depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, que Deus permitiu que o homem comesse carne, né? Até ali, o povo de Deus não comia carne, ok? Eles comiam como Adão e Eva no paraíso e comiam ervas. Depois do dilúvio, teve a permissão de Deus para comer carne e o homem passou a viver menos, de 900 e tantos anos para 120 anos, a média, né? Então que você volte ao Éden, que você siga o plano de Deus para a sua salvação, que você receba os escritos inspirados, dados a Ellen White e também o que está na Bíblia, ok? Essa é a salvação de Deus. Vou ler de novo o que está em Paulo. Agora você vai ficar muito mais claro para você, né? O que Paulo escreveu. Você vai entender perfeitamente agora. Romanos, capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, sem as obras da lei. Então, nós somos salvos não através da lei, porque nós não conseguimos guardar a lei sem Jesus. A gente precisa da fé em Jesus, das dicas, da luz, né? Essa é a graça. Nós somos justificados, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então existe uma redenção através da palavra de Deus. E vou ler também, para recapitular para vocês, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê também na palavra de Deus, se você quer ser salvo, então vamos orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas revelações enviadas através do Espírito Santo para a profeta Ellen White do lugar santíssimo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela salvação, por ter enviado Cristo para morrer, para tornar isso tudo possível. Ele nos deu exemplo, ele mostrou que é possível guardar a lei. Ele mostrou que Satanás está enganado quando disse que é impossível guardar a lei. Existe um caminho possível através dele, através de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver a fé em Jesus, para recebermos a tua lei. Nos ajuda a guardarmos a tua lei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que a salvação está nos escritos inspirados, né, de Ellen White da Bíblia, se você entendeu o que é a fé em Jesus que nos salva, se você entendeu que a graça é Jesus e a sua palavra, então me ajuda a compartilhar esse vídeo, que é muito importante, muita gente não sabe dessa revelação, e assim nós vamos estar levando a salvação para outras pessoas que não são salvas, que não seguem
os escritos inspirados de Jesus, que estão quebrando a lei de Deus, que não estão cumprindo os mandamentos de Deus e estão se perdendo, né? Infelizmente. Que Deus te abençoe. Entre em contato comigo no meu WhatsApp, 61998 998 65 9123. Deus te abençoe. Feliz sábado.